Amigo cafeicultor, nós vamos falar hoje das principais doenças do cafeeiro. Estamos em pleno período das águas, o momento correto de fazer o controle, tanto da ferrugem quanto da cercosta. O cafeicultor deve estar atento todo o tempo, porque essas doenças ocorrem todos os anos, principalmente nas variedades mais suscetíveis. Nesse episódio, eu vim visitar um experimento onde são testados alguns produtos e é medida a eficiência desses tratamentos. E para falar sobre esse tema, eu vim aqui na Fazenda Carlana, município de Eloy Mendes, e vão me acompanhar o Michel Diniz, que é da BASF, e o Felipe Santinato, que é um colega pesquisador, e vocês vão gostar muito do que vocês vão assistir. Durante a visita, observamos todos os detalhes dos experimentos, observamos um comparativo entre produtos, doses e tudo isso aí nós vamos deixar para vocês como dica. Lá na minha fazenda em Cabo Verde, nesse momento, eu estou exatamente fazendo controle de ferrugem. Tanto eu, quanto consultor, quanto cafeicultor, tem os mesmos problemas que você. Então, vamos falar de um tema que nos interessa nessa hora, porque é isso que vai fazer a diferença para todos nós. Não deixe de comentar, diga de que cidade você é, se você já está atento à ferrugem, se já está fazendo alguma ação. Nos acompanhe até o final, vem muita dica por aí. Estão aqui comigo Felipe Santinato, aí Felipe, e o Michel Diniz, que também, os dois são sócios já do nosso canal, né, Felipe? Ô Felipe, e é sobre doença que eu queria conversar um pouco com você. Mas sabemos que a principal doença é a ferrugem, e é sobre ela que eu queria falar um pouco. Certo. Ela dá prejuízo, não? Meu, dá bastante trabalho. Essa é uma das intenções, a gente está trabalhando aqui no sul de Minas, aqui nesse município. Essa fazenda está a 1.100 metros de altitude. E você tem muito mais umidade que lá no Cerrado, por exemplo. Ao compararmos o clima dessas duas regiões completamente diferentes, a pressão da ferrugem no sul de Minas era muito maior. Chega a comprometer a safra do ano seguinte. Sim, o principal dano da ferrugem é a desfolha, e ela é uma desfolha que deixa os ramos muito secos. Muita gente aqui resolve podar um café e fala, não vou nem cuidar da ferrugem. O que você acha? Esse é um grande problema, porque podar café, você está removendo parte vegetativa dela, mas você tem que considerar que tem que ter reserva nessa planta para ela brotar. E a ferrugem, ela desfolha e ela acaba com as reservas da planta. Então, você pode reduzir o tratamento da ferrugem numa área que vai vir a ser podada. Quando você define lá atrás que o seu consultor, não, realmente esse talhão é a hora de podar. Também não pode mudar de ideia no meio do caminho. Entendeu? E aí, ao invés de 3 pulverizações para ferrugem, você tira uma no máximo. Nunca tire 3 e não tire 2, que vai proliferar a ferrugem, essa planta vai depauperar bastante e a brotação não vai vir adequadamente. Felipe, eu queria falar com você o seguinte. Tem pessoal aqui que faz via solo e depois segue fazendo complemento via folha. Sim. Tem pessoal que faz controle da ferrugem somente via folha. Comente um pouquinho sobre essas duas formas. É a hora de cuidar. Se eu usar via foliar, eu posso abdicar do via solo. Se eu usar via solo, eu posso abdicar via foliar? Não. Você tem que fazer o tratamento completo para garantir a produtividade de todos os seus talhões. Existem lugares aqui no sul de Minas, lá perto da bacia de Furnas, em que a pressão, apesar de ser mais baixa a altitude, ela é ainda maior de ferrugem. E nessas áreas a gente tem recomendado 4 aplicações via foliar. E a cercosta? Derruba muitos frutos no chão, impede você ter qualidade, não consegue lavar esses cafés. E o controle da cercosporiose é 100% preventivo. Então você já vem fazendo um manejo de cercosporiose bem antes. Lá em maio, quando você, por exemplo, aplica lá com a linha do Michel da BASF, uma orquestra com cantos, pensando no tratamento preventivo para fuma, você também já está eliminando ali focos de cercosporiose. Lá na florada, bem antes de haver frutos que vão ter cercosporiose, você também está introduzindo carboxamida, estrobirulina, já com ação preventiva na cercosporiose.
E agora, em novembro, dezembro, produtos também que tenham estrubirulina para neutralizar de vez esse mal que é a cercosporiose, que quando pega, ainda mais nessas altas temperaturas que a gente está vivenciando, derruba bastante café no chão. Comenta a forma nesses locais de mais altitudes aqui do sul de Minas. Então, um lugar alto, bastante vento, é uma suscetibilidade muito grande. E as pulverizações eram feitas lá com 350 a 400 litros por hectare. Não alcançava? Sobre 3,5 metros. Tinha café da minha altura para baixo. Da minha altura para cima, o topete, que é a área mais nobre para você ter café, para o pegamento floral espetacular, não tinha café. Depois que a gente fez as adaptações e começou a colocar cantos lá em cima, aí o controle foi espetacular. E aqui, alguns talhões aí no sequeiro, uma recepa, a gente colheu 55 sacas por hectare. Então, um resultado bastante refinado e referência aqui para a região. Com certeza, serve de modelo para outros produtores. Vamos falar um pouquinho desse experimento aqui, Michel? Vamos falar, Gui. Ficou muito caracterizado. Vocês mostraram onde realmente tomou a atenção, tanto para a cercose quanto para a forma, realmente deu diferença. Gui, quando a gente vem trabalhando os produtos que chegam para a gente até codificado, né? O Pedro vem trabalhando os produtos, a gente vem pensando o quanto a cafeicultura mudou e modernizou. Perfeito. Quanto a gente tem trazendo de variedade nova, procurando produtividade, mas que às vezes uma doença é diferente da outra nessa variedade. Perfeito. Diferente do mundo novo que a gente já vinha conduzindo lá atrás. Isso. Então quando o Pedro traz esses produtos, leva para minha mão para a gente levar para o campo, a gente pensa bastante nisso. Nós estamos substituindo produtos nossos? Não. Nós temos uma ópera de 20 anos aí que entrega um excelente resultado. Perfeito. Né? Nós temos canto com 20 anos, o Felipe falou de forma, que é o produto padrão para a forma hoje. E aí a gente vem fazer o experimento pensando o quê, Felipe? Área de cercóspora. Nós vamos ter problema de área com cercóspora. Onde a gente pode introduzir os produtos novos que vêm, para a gente ver o que ele tem de diferencial. Então, o experimento daqui é pensando nisso, em tecnologias novas que a gente tem e a gente pode introduzir. Vai ser mais opção para o cafeicultor e seu ter que tomar a sua decisão. Mais opção, né? Estamos mudando aí princípio ativo, rotacionando o princípio ativo dentro da cultura. Isso é muito importante. A gente vem de um cenário construindo há 20 anos aí que a gente vem rotacionando o princípio ativo aí, praticamente 4 em 4 safras, a gente vem mudando as tecnologias. Perfeito. E aí, comenta um pouquinho do resultado que você teve nesse campo esse ano. Esse campo o Michel procurou a gente e especificamente para um produto novo que eles estão lançando que chama Melira. Eles estão pegando uma lavoura de mundo novo, que ela é bem arejada, altamente suscetível à cercosporiose e instalamos. O tratamento 5 e o 6 é onde a gente já começou a colocar o Melira. O padrão BASF, que já é bom, excelentes resultados. E aí com o Melira eles estão buscando o quê? Aperfeiçoar. A gente tem que sempre buscar mais. E aí, Michel? O interessante é que a gente formou um tratamento aqui, Gui, trabalhando os 3 produtos da BASF. Nós trabalhamos a Orquestra 06, uma carboxamida com uma perfeita. Trazendo ela quando? Em novembro. O Felipe falou pressão de foma nessas áreas. Fechamos porta de foma que entra de novembro para dezembro nas áreas do sul de Minas que nós sabemos que entra. Com certeza. Orquestra muito preventivo para ferrugem e cercóspora. Entramos de novo no que o Felipe falou, preventivo em cercóspora. Viemos aí pensando já no janeiro, fevereiro, com veranico, com pressão muito alta de temperatura. Trabalhamos Melira nessas áreas. Então tivemos um fechamento para cercóspora espetacular. E fechamos com ópera 1,5 litro. Dá tempo de controlar a ferrugem? Dá tempo. Não fez nada até agora. Ferrugem porulano, ópera. Quem tem poder curativo em ferrugem é ópera. Ópera 1,5 litro para esse momento agora. Vamos ser curativa com ela. Vamos estar tranquilo fazendo ópera 1,5 litro. E nós estamos vendo novas variedades. Tem fazenda de altitude, como essa aqui, que a ferrugem não está amolando ainda, mas já está aparecendo foma. E aí, o que ele pode fazer? Orquestra 06, Gui. Fechamos porta de entrada para essas doenças. Foma que vai invadir os meses de novembro e dezembro. E somos preventivos para ferrugem. Não esporulou. Problema de outras doenças, Orquestra 06. É isso aí, bacana porque ele pode escolher um talhão fazer uma coisa, o outro. Na fazenda é diferente, né? Um talhão tem pressão de ferrugem, no outro eu tenho mais altitude, pressão de foma. E aquele cafeicultor que fez uma aplicação de via solo, ele vai conseguir controlar a ferrugem o tempo todo
ou ele já tem que estar atento e, se necessário, complementar na folha? Mesmo fazendo via solo, o complemento de via folha é o que manda no controle de ferrugem. Perfeito. Fiz via solo agora dentro do mês de novembro. Mais tardar, final de novembro, primeira quinzena de dezembro, tem que aplicar na folha. Beleza. Beleza? Valeu. E falando da parte fitossanitária, Pedro, como é que está esse ano? Eu acredito que a cercóspora vai vir entre dezembro para janeiro. Eu acho que janeiro vai ser o normal dela. Ela vai vir normal em janeiro, o que é a característica normal dela, né? O que está me surpreendendo é que eu imaginava que a ferrugem ia ser meio tranquilo. Por causa da temperatura alta? Alta e tal. A ferrugem não vai ter problema. Pelo contrário, o pessoal está vendo ferrugens por lado agora. Olha só, aqui no sul de Minas. Aqui no sul de Minas. Mas nos assusta essa esporulação bem precoce, né? Então a gente está vendo esporulação bem precoce. A depender do clima, essa esporulação precoce pode trazer um nível maior de infecção um pouco mais cedo, né? Porque a gente tem que entender o seguinte: você pega um ano que é muito seco, desfavorece para ela. Você pega ano que é chuva demais, ela também desfavorece porque lava muito esporo, lava muito a planta. A gente agora começou naquela condição, chove de tarde, no outro dia, tá? Então, você está tendo condição boa para dispersão, né? E voltou a ter um pouco de umidade também, que começa a favorecer a doença, né? Então, acho que é só a questão é a seguinte: a gente não é fazer torrismo, mas o produtor tem que manter o seu cronograma e ter atenção. Ter atenção, porque a gente está vendo propriedades grandes aí que o pessoal realmente tem visto esporulação. Você tem uma propriedade, dependendo da dimensão dela e dependendo da sua condição de aplicação, você pode ter dificuldade lá na frente de efetuar controle, né? Então, e outras doenças? E a foma? Agora que esse calor todo, ela realmente diminuiu. Perfeito. Você vai ver uma ou outra lesão, ela está bem no nível mais baixo, mas a gente não sabe ainda o que pode acontecer para frente. Se essa variação, por exemplo, eu estou percebendo que a gente estava com as noites muito quentes, agora está começando a ficar um pouquinho mais fresco e tal. Então, assim, é um período que ela não é preocupante na maioria das regiões. Algumas regiões específicas, ela se mantém o ano inteiro, a gente sabe. Em lugar mais alto. Algumas regiões que são mais problemáticas, historicamente, com ela pode se manter. Mas o que eu vejo é o seguinte: agora para frente, pelo que eu estou vendo, ela está no nível mais baixo. O que eu vejo que está aumentando é bactéria. Bactéria. Todo esse problema de crescimento de planta, essa condição de clima, nutrição, que não respondeu tudo que precisava, a planta ela se torna um pouco mais suscetível. A dificuldade de você conviver com a bactéria vai se tornar um pouco mais complicada. Você tem que tomar um pouco mais de cuidado para não ocasionar seca de ramo, perda de produção, né? Ô Pedro, para fechar, deixa uma dica de broca. A broca? A broca, a gente está vendo broca no campo. Eu acho que é monitorar, não deixar atingir níveis elevados, acima dos 5%, que é o mais crítico ainda. Eu ainda considero que se eu aplicar lá dentro dos 3% é o ideal. Então, o monitoramento ele é feito para acertar o momento ideal de controle. Perfeito. É você pegar a maior população possível exposta para você efetuar o controle. O fruto ainda está muito novo ainda, né? A grande maioria dos frutos ainda não estão numa expansão. Isso deve acontecer mais no final de dezembro. Então, muitas vezes a pessoa apavora para aplicar agora e deixa de aplicar naquele período que ela seria o correto. Seria correto aplicar. Agora vamos chamar as pessoas principais que fazem parte desse projeto, que são os cafeicultores, né? Chamar o seu Carlinhos aqui e o Bruno, que eles que abriram a porta para nós para estar trabalhando aqui. Beleza, então de parabéns. Parabéns, viu, seu Carlinhos? Muito bem. Muito obrigado por colaborar, né? Deixando o pessoal trabalhar e daqui vai sair conhecimento para outros cafeicultores. Com certeza. É isso aí. Obrigado por você que nos assistiu até o final desse episódio. Em breve, vem novos episódios para vocês. Até o próximo.